Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos senhores vereadores, a todo esse público presente que estão nos assistindo. Estando o número suficiente de vereadores para permitir a abertura da sessão, conforme o registro em livro próprio, em nome de Deus, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária especial do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal 2828/2020, solicito que o vereador Adilson faça uma breve oração para darmos início aos trabalhos legislativos. Senhores vereadores, presidente, autoridades aqui presentes, prefeito municipal, a todos que estão aqui, ouvintes que estão nos vendo através da internet e da Rádio Jaguaraíva. O presidente chamou para fazer uma oração, mas qualquer um de nós que estamos aqui podia fazer oração, porque todos cremos em Deus e sabemos que Ele é o maior, Ele que criou tudo que tem no mundo. Então, oramos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai que está no céu. Mais uma vez estamos aqui nesta Casa de Leis para apreciar mais alguns projetos que são relevantes para o município de Jaguaraíva. Pedimos a sua proteção, que o Senhor venha abençoar cada vereador que está aqui, a cada munícipe que estão aqui também, as autoridades, o prefeito municipal, o vice-prefeito, os secretários, enfim, todos que aqui estamos, que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada um, dando entendimento e sabedoria a cada um. Esse é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, coloco a última ata da última sessão extraordinária em discussão pelos senhores vereadores. Não tendo vereador que queira discutir, coloco em votação a última ata da última sessão extraordinária em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Justifico a ausência do vereador William por motivos pessoais. Nos termos do artigo 285 do Regimento Interno da Câmara Municipal, essa sessão foi convocada por meio do edital número 06/2025 para discussão e votação do acórdão de parecer prévio número 97/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, juntamente com o projeto de decreto legislativo número 32/2025, de autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, conforme consta em pauta de votação. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento ao plenário da matéria constante em pauta de votação. Lembrando aos senhores vereadores que hoje essa sessão somente para discutir esse assunto. Boa noite a todos. Aqui está. Acórdão de parecer prévio do número 97 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo do número 32/2025, de autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, que tem por emenda: aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2013. São esses, senhor presidente. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José Slobodá, solicitou por meio do ofício número 155/2025, GAB, sua manifestação oral na tribuna na forma regulamentar aplicável. Concedo a palavra ao prefeito municipal José Slobodá, sua manifestação por 10 minutos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui
nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Dimas, em nome dele cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar, né, as pessoas que estão assistindo essa sessão extraordinária, né, para apreciação das contas municipais. Então eu estive à frente do município de Jaguaraíva por 7 anos e 3 meses e 12 dias, né? Assumi na fatalidade do falecimento do ex-prefeito Baroni, que faleceu dia 17 de setembro de 2013, e eu assumi a prefeitura no dia 19 de setembro de 2013, né? E nessa Câmara Municipal, né, que os vereadores, acho que o Adilson Gordo estava aqui, né, como vereador, o vereador Marquito, presidente, né, não recordo dos outros, mas acho que os dois que estavam presentes, o Alencar também estava, né, Alencar? Naquela sessão. Então nós tomamos posse naquela sessão aqui na Câmara Municipal. E nós complementamos, né, aquele ano, 2013, do mandato. Então essa prestação de contas é do ano inteiro, né? Começou com o mandato do prefeito Baroni e terminou com o meu mandato, 31 de dezembro. Quando eu saí da prefeitura em 2020, ainda tinha 5 contas, né, 5 exercícios para serem apreciados pelo Tribunal de Contas. Então 2016, 2017 e 2018 já tinham sido aprovados naquela época, em 2021, né, 2021, quando saí da Câmara Municipal. E aí faltava ainda 13, 14, 15, 19 e 20. 5 exercícios, né? E no decorrer desses 4 anos, aí de 2021 a 2024, as outras 4 prestações de contas foram aprovadas, inclusive foram apreciadas aqui pela Câmara Municipal na legislatura passada. E restou essa de 2013. E quem vê o acórdão aqui, tinha várias questões que estavam pendentes, né, da prestação de contas. Algumas no meu período, mas a maioria no período, né, que foi ocupado pelo ex-prefeito Baroni. Nenhuma questão grave, né, que possa acusar assim, questão de desvio de dinheiro, de algum dano ao erário público, somente alguns erros formais, né, na prestação de contas ou no exercício e durante a prestação de contas. Então foram corrigidos aqui várias, né, questões que foram levantadas pelo Tribunal de Contas, e restou, como teve algumas sanções de multa, 2 multas que foram recolhidas, algumas ressalvas, né, que vieram da prestação de contas, e 2 apontamentos, né, de irregularidade. Então, essa irregularidade considerada pelo Tribunal de Contas é só questão de lançamento de convênios. Foi feito vários levantamentos, né, pela equipe. Então eu assumi em setembro, né, e no decorrer, depois que eu saí da prefeitura até, busquei documentos para isso e várias coisas foram regularizadas. E essa questão de lançamentos aí de transferências constitucionais, que tanto faz do FPM, ICMS, IPVA, dos royalties da Itaipu, então foram a questão aí que apontou essa irregularidade. Não tem diferença contábil, não tem diferença de recursos, né, financeiros, simplesmente erro de lançamento de convênios, né, de recursos recebidos do governo federal. Então, é um apontamento, né, que, pela irregularidade, tanto do meu nome como do nome do ex-prefeito, falecido ex-prefeito Otélio Renato Baroni, no CPF dele e no meu CPF. Então, queria pedir aí aos nobres vereadores, né, a reconsideração desse acórdão lá do Tribunal de Contas. Não ocasiona isso aqui, não ocasiona, no caso de uma desaprovação, nenhuma sanção já ao meu nome, ao meu CPF, questão política e de inegibilidade, porque não teve dano público, não teve dano ao erário público, né? Eu vou passar depois aqui para o Dr. Eric, que vai explanar a questão juridicamente, né, explicar, para que também não reste nenhuma dúvida para os senhores vereadores, né, para quem está assistindo a sessão, para quem está escutando, e também para a nossa população jaguaraivense, né? Eu não tenho nenhuma outra questão jurídica no meu nome do tempo que fui prefeito, nos quase 8 anos que estive à frente da prefeitura. As outras prestações de contas, todas aprovadas, né, que foram todas minhas, né, 2014 a 2020, que
foi o tempo que eu tive o ano todo na prefeitura. Restou somente essa aí de 2013, que eu peço a consideração dos senhores vereadores, né, para derrubar esse acordo no Tribunal de Contas e aprovar essa prestação de contas, já que não tem nenhuma irregularidade mais grave, foi só erros de lançamento. E esses erros de lançamento que o doutor Eric, né, peço aí a continuidade da palavra para ele, para que ele possa explicar juridicamente, né, o que aconteceu nessa prestação de contas. Tá bom? Quero agradecer aqui a todos, agradecer a presença das pessoas e se colocar à disposição também de qualquer outro questionamento aí dos senhores vereadores, se assim acharem necessário. Tá bom? Muito obrigado a todos. Doutor Eric? Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Dimas, me desculpe, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Francilei, cumprimentando-os, eu estendo os meus votos a todos os vereadores e população aqui presente, assim como aqueles que nos acompanham nas redes sociais e canais oficiais dessa Câmara. Bom, basicamente, dentro do que levantou o senhor prefeito municipal, o que nós temos que ter em mente são 2 pontos mínimos: razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade, por quê? Porque o senhor prefeito, primeiro, que esteve no ano de 2013 por apenas 3 meses à frente da prefeitura. O que significa 3 meses, senhor prefeito, ao final do ano? Todo mundo que já teve a oportunidade de trabalhar no Poder Executivo sabe que o final de ano, justamente, ele se confunde com o fechamento das contas do ano seguinte. Notem que quando o Tribunal de Contas nos trouxe esse parecer prévio, ele em momento algum retrata a existência de dolo na conduta, ou seja, a vontade de causar o dano. Não há em nenhum momento a intenção, seja pelo prefeito ou quem o antecedeu, em deixar de prestar essas informações ao Tribunal de Contas ou aos sistemas de acompanhamento e fiscalização. O que há, de fato, é uma pessoa que, em 3 meses, teve que conhecer todo o andamento de um município, todo o andamento de uma prefeitura. Todos aqui sabem, todos aqui são gestores, administradores, sabem a complexidade que é trabalhar dentro de um órgão público. Ainda mais quando empresário ligado à esfera privada entra nessa estrutura administrativa e tem que aprender todas essas sequências de atos, seja das demandas mais simples às demandas mais complexas, então, somente 3 meses. E mesmo com esses 3 meses, senhores vereadores, conforme inclusive consta no parecer prévio do Tribunal de Contas, não deixou o senhor José Slobodar de prestar essas informações. Apenas não cumpriu, infelizmente, até por conta desse tão exíguo período, não cumpriu na data, com a agenda em que o Tribunal de Contas assim estipulava. Não à toa que a sanção ela se mostra tão pequena, tão simples, mediante a conduta, em tese por ele praticada, que a multa, como os senhores podem ver, quando da comunicação do acordo do Tribunal de Contas, em relação a específico a esse ponto de transferências voluntárias, atualização dos convênios, é uma multa de pouco mais de R$1.000. Se os senhores olharem na lei complementar estadual, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas, as multas mais graves, além de reparações de dano, além de responsabilidades outras, as multas chegam a 100 vezes o valor do dano, quando há dano. Aqui não. Aqui o tribunal se satisfez pelo não cumprimento de uma agenda, que, como bem disse ele, não era uma agenda que veio dele, é uma agenda que ele assumiu, e, infelizmente,
por conta do falecimento do ex-gestor, em 3 meses teve que cumprir toda essa agenda que, me desculpe, não havia sido cumprida ao longo do ano. Então, notem, senhores, esse momento de razoabilidade é justamente o quê? A falta de dolo, a falta de dano e esses 3 pequenos meses que José Slobodá teve para consertar, ou pelo menos atualizar, os dados ao que o tribunal, infelizmente, reputa por falta de cumprimento da agenda, e não por falta de informações. Eu tomei a liberdade de trazer para os senhores, até inclusive isso é objeto que foi analisado no acórdão do Tribunal de Contas, todos os extratos, todas as movimentações bancárias que demonstram, sim, a alimentação desses dados no sistema. Então, nada mais do que esperar dessa colenda Câmara Municipal que entenda pela razoabilidade na forma como irá definir seu voto. E proporcionalidade, por quê? Porque além de todas essas questões que eu já tratei, são proporcionais, ou a sanção, a aprovação, o voto de cada um dos senhores vereadores devem acompanhar o resultado útil desse processo de prestação de contas, que foi, se olharem, inclusive eu tomei força ao juntar essa certidão, existe uma certidão de baixa de responsabilidade em cada um desses apontamentos. Ou seja, não obstante ter feito o que demandaria a lei, por mais que fora desse prazo, houve o pagamento dessa multa administrativa. Ou seja, para o Tribunal de Contas, o senhor José Slobodá não deve absolutamente mais nada. Obviamente, por uma questão técnica, por não ter se cumprido esse prazo, vereador Dimas, é que, infelizmente, acabou por ter essa sanção. O segundo ponto que merece destaque aqui, e que também, infelizmente, não corresponde a ações do senhor prefeito municipal, são em relação às contas da gestão de 2008. Na época, nós tivemos uma alteração de sistema na prefeitura. Nós tínhamos a Elotec, e isso acabou passando para... Elotec ou Equiplano, me desculpe. Acabou passando para a Beta, que é o sistema de gerenciamento de dados do município hoje, acredito que inclusive aqui da Câmara. E por alguma questão que nós, infelizmente, não sabemos, e em especial o senhor José Slobodá também não sabe, até porque ele não era gestor à época, e acredito que nem sonhava em ser prefeito em 2008, essas informações não foram transmitidas de uma empresa a outra, o que acarretou em insuficiência de saldo em contas ou divergências de dados nas contas bancárias. Basicamente, não fechou com aquilo que tinha e aquilo que foi prestado informação. Mas notem, contas relativas a 2008, que inclusive o Tribunal de Contas, lá no ano de 2009, 2010, fez seu julgamento e não apontou nenhuma irregularidade. Ele aprovou essas contas. Não obstante, essa Casa de Leis corroborou o parecer técnico do Tribunal de Contas, mantendo a aprovação. Porque tão somente em 2013 esse fato seria levantado? Qual a responsabilidade que recairia ao senhor José Slobodá, simplesmente por ser prefeito em 2013? Seria essa a condição que nós temos aqui? Notem, senhores, é muito simples. Existe um princípio dentro do direito administrativo que fala sobre a intranscendência subjetiva das sanções. Intranscendência é aquilo que não se transcende, que não se transfere, subjetiva é aquilo que é inerente ao sujeito, e sanção como punição. A partir do momento que não deu causa o senhor José Slobodá a essa condição, o senhor presidente da Comissão de Finanças, não tem como ele ser punido por esse ato. Analisem, como bem disse ele, em 2014, 15, 16, 17, esses apontamentos vieram.
Mas por que não foi objeto de julgamento ou apontamento pelo tribunal como uma irregularidade? Notem, o senhor prefeito municipal também, nesse curto espaço que teve, identificou o valor da dívida, identificou o suposto devedor ou responsável e tomou as medidas cabíveis àquilo que ele tinha, da maneira técnica, da maneira correta. Os senhores podem olhar que, a partir de 2014, nenhum desses apontamentos é levantado. Não obstante, isso foi matéria de tomada de conta extraordinária, onde o prefeito assumiu mais uma vez a responsabilidade e teve a certidão de quitação e baixa de responsabilidade também pelo Tribunal de Contas. Então, num primeiro momento, nós temos a sequência de atos que foi prestada. Só mais um instantinho para eu concluir, presidente, por favor. Ok, estendo mais 2 minutos. No primeiro momento, nós tivemos os atos em que foram prestados extemporaneamente, mas que de fato foram prestados, e no segundo momento foi punido por atos que sequer ele deu causa. Então, qual seria a ideia de uma manutenção política, que é, de fato, os senhores, como juízes políticos hoje da causa, em manter uma punição que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná já identificou pela baixa? Em sendo assim, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, presidente da Comissão de Economia e Finanças, peço que analisem, de fato, com parcimônia, que analisem com razoabilidade, com proporcionalidade, em função, de fato, à conduta dele, que não houve dolo, não houve devolução ou imposição de devolução de recursos aos cofres, e simplesmente por um erro administrativo. Termos em que peço deferimento. Muito obrigado a todos. Então, na sequência, coloco em discussão única o acórdão de parecer prévio número 97/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, recomendando pela irregularidade com ressalvas e aplicação de multas das contas do município no exercício de 2013. Está em discussão o acórdão do Tribunal de Contas pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira... Com sua permissão, aos demais colegas presentes, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, vice-prefeito, demais assessores jurídicos, secretários municipais que se fazem presente, né, eu gostaria de me manifestar nesse sentido, né, meu voto vai ser contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelas razões aqui, através do muito bem feita pelo Dr. Eric, né, as considerações feitas ao senhor prefeito municipal, e como também participei da gestão, né, vivenciei os fatos, a narrativa do Dr. Eric muito bem ilustrada, passei momentos aqui também, doutor presidente e demais vereadores, com essa questão do sistema, porque a Câmara Municipal ela tem que seguir, por regra, o que o Executivo faz nas licitações. Se ganha a Beta, como ganhou lá, a nossa era Equiplano também, e tem uma normativa que regulamenta no sentido de que o Legislativo tem que seguir o que o sistema do Executivo faz por licitação, né, no qual é contemplado o sistema. E nós tivemos uma dificuldade muito grande de migração de dados. E muito bem lembrado pelo senhor, né, essa questão que houve por conta que veio acontecer, né, de fato, esse entendimento no qual não trouxe prejuízo nenhum para os cofres públicos municipais, né? E a questão do prefeito assumir, né, infelizmente, né, tenho certeza que o próprio prefeito não gostaria, nesse momento, de ter assumido, né, por conta da perda
do gestor, do prefeito saudoso Baroni, no qual ele trouxe para si a responsabilidade, como o senhor falou, de uma condição, né, estrutural que já vinha andando, né, no qual não teve tempo hábil para que ele pudesse, né, tentar corrigir aquilo que o Tribunal de Contas estava solicitando da parte dele. Então, eu manifesto aqui o meu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Bem, quero aqui fazer uns pequenos comentários, né? Nós fazemos parte da Comissão de Finanças e Orçamento, o Francilei presidente, eu como relator e o Marquinhos como membro, né? Pedimos, né, uma reunião com o prefeito aqui na Câmara. O prefeito nos atendeu, trouxe as suas documentações aqui, fez os protocolos, e nós da Comissão de Orçamento, acompanhado por mais vereadores ali na sala, né, decidimos pela rejeição também do acordo no Tribunal de Contas e pela aprovação das contas do exercício 2013, como está aqui para ser votada nesta sessão, por entender que por 3 meses de governo do prefeito José Slobodá, no final do mandato, como falou o procurador nesta tarde, nesta sessão. Isso aí, presidente. Também, recentemente, eu, o Samirzinho, fomos em um curso e estava o presidente do Tribunal de Contas lá. O presidente do Tribunal de Contas, a lei, ela diz o seguinte: não é porque às vezes, por exemplo, o prefeito atual e que assumiu o mandato em 2013, o prefeito Juca, ele assumiu 3 meses de mandato. Então entrou ali, tem que pegar tudo o ritmo que estava ali. Então às vezes ele acaba um erro administrativo, alguma coisa, sem dolo, acaba dando ressalva nas contas, irregularidades. E às vezes o prefeito, como diz o próprio presidente do Tribunal de Contas, às vezes a conta ela não é aprovada, mas não quer dizer que o prefeito não foi um bom prefeito, que às vezes ele não cumpriu, por exemplo, 25% da educação. Pode ser que as contas não venham com irregularidade, mas não quer dizer que o prefeito não foi bom, um exemplo. E aí quem julga é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores que vai ver naquele município se o prefeito foi bom naquele tempo, se aquela irregularidade que o Tribunal de Contas está ali falando, se a Câmara se aplica ou não. Quem diz é o Poder Legislativo. Esse é o meu entendimento. Não tem nenhum vereador mais que queira discutir? Então coloco o acórdão de parecer prévio, número 97 de 2024, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela rejeição do acórdão do Tribunal de Contas, que se manifeste ficando em pé. O vereador que quiser manter o acórdão do Tribunal de Contas, que permaneça como está. Então está rejeitado o acórdão do Tribunal de Contas pela votação por todos os vereadores presentes, que hoje não é unanimidade porque a ausência do vereador Willio. Coloco em discussão o parecer da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de Decreto Legislativo número 32/2025, de autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, que tem por ementa: aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro 2013. Então está em discussão pelos senhores vereadores o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pelos senhores vereadores. Como já falei já na discussão do acórdão, eu sou relator da Comissão de Orçamento, o vereador Francilei, o presidente, o Marquinhos
o membro, convocamos, pedimos ao prefeito uma reunião, onde nos atendeu prontamente e veio trazer as suas informações. E por isso, nessa reunião tinha mais vereadores reunidos, presidente, foi uma reunião aberta na sala da presidência, o vereador Marquito, não me lembro quais os vereadores que estavam lá, mas todos, né, decidimos juntos ao fazer esse decreto legislativo e os pareceres das comissões. E por isso que, né, pedimos a aprovação das contas do exercício 2013. Boa tarde a todos. Este momento, a gente agradece muito ao prefeito, ao procurador Eric Dudic, muito bem explanado conosco aqui. Já havíamos conversado, como disse o vereador Adilson Gordo, com o prefeito sobre esse assunto, e nós sabemos muito da história do que aconteceu, que o senhor prefeito assumiu aqui dia 18 de setembro de 2013 a prefeitura, e teve um tempo muito curto para tomar conta de tudo, e foi muito hábil, habilidoso, e manteve tudo certo perante a nossa querida Jaguariaíva. E com toda certeza, nós fizemos este projeto de decreto legislativo pela aprovação das contas do Poder Executivo do município de Jaguariaíva, referente ao exercício financeiro de 2013. Então, a gente não tem dúvida do que estamos votando e na certeza de que sempre faremos o melhor para a nossa cidade. Boa tarde a todos. Bom, senhores, eu, como vereador aqui na legislatura passada, já tivemos aí a oportunidade de votar a prestação de conta de alguns prefeitos, inclusive do Samir, inclusive uma do Juca, ano passado aprovamos. Aprovamos também, acho que uma da Alcione, não foi da Alcione. Eu sempre me coloquei no sentido de acompanhar a decisão do Tribunal de Contas, Sempre deixei claro que veio aprovado o Tribunal de Contas, acompanho, veio reprovado, acompanho. Mas aqui, nessa questão aí, com a explanação do doutor, muito bem colocado, levando em consideração que foi apenas esses 90 dias de mandato, e foi aí uma questão mais de prazo de apresentação dessas informações, a gente vai junto para aprovar essa prestação aí, tenho certeza que não houve intenção de ter erro nessa prestação de contas, então a gente vai junto aí, vamos aprovar com certeza. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação única os pareceres da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento e da Comissão de Legislação e Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 32/2025, de autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças, Orçamento e Orçamento. Então, coloco em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Agora coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 32/2025, de autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, que tem por ementa: aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2013. Está em discussão agora o projeto do decreto legislativo pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o decreto legislativo número 32/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Senhor presidente, em primeira votação, Primeira votação. Está em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Informo que nos termos regimentais e do edital de convocação número 06/2025,
Faremos a segunda votação da mesma matéria daqui 10 minutos. Neste mesmo recinto, ao dar por encerrada essa sessão, agradeço a presença de todos os senhores vereadores. Boa noite.